eu vim falar de Mateus, capítulo 12, versículo 33 a 37. É isso, né? É. Que diz assim o título do texto, né? A força das palavras. Ou a árvore, é Jesus falando, tá? Só para deixar claro, é Jesus falando aqui. Ou a árvore é boa e seu fruto é bom, ou a árvore é ruim e seu fruto é ruim. Pois a árvore se conhece pelo fruto. Ou seja, a pessoa é conhecida pelos seus frutos, né? Ou seja, a árvore é boa ou não é, né? Em outra passagem, Jesus até fala, né? Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. E uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Então, tipo, você conhece a árvore pelo seu fruto. Quando você vê, por exemplo, uma árvore sem frutos, você não sabe, né, que fruta ela vai dar, né? Você não sabe que tipo de fruta ela dá, né? Ela pode dar uma fruta boa, né? Por exemplo, uma fruta que todo mundo, eu acho que todo mundo gosta, né? Uma laranja, por exemplo, uma fruta boa, né? Fruta boa, saudável, que todo mundo gosta. Ou ela pode dar uma fruta que você não gosta, né? Por exemplo, sei lá, um jambo, por exemplo. Um jambo, né? Acho que muita gente não gosta de jambo, eu não sei, eu não vou saber explicar, né? Mas ela pode, o que Jesus está querendo falar, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Ou seja, ou se ela dá se a árvore dá fruto bom, a árvore é boa. Ou seja, se a pessoa faz coisas boas, isso indica, né? Isso indica que é uma pessoa boa. Mas se a pessoa faz coisas ruins, isso indica que ela é uma pessoa ruim. Entendeu? Deu pra entender? Então a árvore é conhecida pelos seus frutos. Ou a árvore é boa e seu fruto é bom, ou a árvore é ruim e seu fruto é ruim. Pois a árvore se conhece pelo fruto. A árvore se conhece pelo fruto. Você conhece a pessoa pelo fruto que ela dá, né? Você conhece a pessoa pelas coisas que ela faz, né? Pelos frutos que ela frutifica, né? Pelos frutos que ela dá, né? Ou seja, você conhece a pessoa pelos frutos que ela faz, né? Que ela produz, né? Os frutos que ela produz ali, né? Que é as obras, tá? É as obras, né? As ações, né? Pronto. Você conhece, para melhorar, você conhece a pessoa pelas suas ações, né? Vamos lá. Versículo 34. Não, vamos. Versículo 34. Raça de, raça de cobras venenosas. Como podem vocês falar coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas de seu bom tesouro. A pessoa má tira coisas más de seu mau tesouro. Eu lhes digo, no dia do julgamento, as pessoas prestarão contas de toda palavra falsa que tiverem dito, porque por suas palavras você será declarado justo e por suas palavras será condenado. Tá vendo, né? Por suas palavras será. Cabelo, nada. Só tá perdendo, não, cabelo. Mas Jesus fala, né? Por suas palavras tu é. Ou tu é justo. Por suas palavras tu é justo, ou por suas palavras tu é condenado. Ou seja, poder da palavra. Até o nome do título, né? A força das palavras. Ou seja, vocês não sabem, né? O poder que a palavra tem, né? Em Provérbios 18, 21, se eu não me engano, até fala, né? A boca tem o poder de vida ou de morte. Quem utiliza, come do seu fruto. Então, a boca tem o poder de vida ou de morte. Ou seja, a palavra, ela tem... se você falar para uma pessoa que não tem muito conhecimento, cara, ela pode até rir. Porque... Como eu posso dizer? Cara, eu tô tão confuso hoje. Não sei porquê. Enrolando nas palavras. Tô falando que
você não sabe o poder que as palavras têm, tá? O poder que uma palavra tem, né? Por exemplo, a inveja. Vamos lá, a inveja, né? A inveja, pra quem não sabe, é uma das piores maldições que tem na Bíblia, tá? A Bíblia fala em Provérbios, né? A inveja corrói até os ossos, ou seja, acho que você deve conhecer Macumba, né? Macumba é uma obra de feitiçaria, uma magia, né? Que, por exemplo, você faz a magia contra tal pessoa, destrói a vida dela, né? É uma obra horrível, né? Que quando feita contra uma outra pessoa, destrói, né? A macumba tem a força, né? Tem a força de destruir a vida de uma pessoa, né? A macumba, tá? A magia. Que, inclusive, né? Quem pratica isso aí é... Deus abomina, tá? Deus abomina quem faz isso aí. Feitiçaria. Paulo até fala, né? Lá em Gálatas. Sobre as obras da carne, né? Que é feitiçaria, né? A macumba é uma obra da carne, feitiçaria. Ou seja, quem pratica isso... Ah, não. É sobre... Quem... Perdão, me confundi. Paulo fala sobre as obras de as coisas que quem faz jamais herdará o reino de Deus, né? Ou seja, alguns exemplos, né, que Paulo fala, né, de umas coisas que algumas que pessoas fazem que não entrarão no reino de Deus, né? Obras, ai meu Deus do céu, coisas, cara, tô me enrolando muitas palavras, calma. Se você for procurar, Paulo, ele fala alguns pecados, alguns pecados que, que quem pratica não jamais herdará o reino de Deus. Quem pratica, né? A pessoa pode parar de praticar, pode se arrepender e parar de praticar. Aí sim, aí ela vai, né, herdar o reino de Deus, né? Mas quem pratica, ou seja, quem ainda comete, pessoas que cometem tais pecados, né, não herdarão o reino de Deus, né? Ou seja, ele fala lá, né, as bebedeiras, as imoralidades sexuais, as fornicações. Ele fala lá, as feitiçarias, né, obras de feitiçarias, a magia, né? Que traduzindo pro brasileiro, né, macumba, né? Essa é a macumba, né? As feitiçarias, né? Então, macumba é uma magia negra, né? Magia, né, cara? Magia negra. Quem faz isso aí, Deus abomina, tá? Deus não gosta de quem faz isso. Então, consciência, né? Consciência de quem usa essas magias aí. Um pecado que Deus abomina. Tô falando sobre a inveja, né? A inveja, cara, eu tava falando que a inveja é pior do que a macumba. Porque a inveja, cara, ela tem uma força maligna tão forte, cara. Tão forte que ela consegue ser pior do que a macumba. Eu acho que muitas pessoas não têm a noção de um laço de inveja soltado dentro da dentro de uma casa de alguém. Por exemplo, uma pessoa vai, chama uma outra pra ir na casa dela. Aí a pessoa começa a olhar, começa a se comparar. Ai, não tenho isso, eu não tenho isso. Aí começa a invejar. Pronto. Já tá. Começa a invejar, ela tá lançando ela tá lá. Lançando o laço de inveja. Como é quando o laço de inveja é lançado dentro de casa é uma das piores maldições mesmo, o laço de inveja. Dentro de uma casa é uma das piores maldições, viu? Porque a casa é um lugar espiritual, tá? A casa é um lugar espiritual forte, tá? Porque é o lugar que você mora, né? É o lugar que você tá praticamente todos os dias, né? É o lugar que mais você anda, entende? É o lugar que você dorme. É o lugar que, né? Então a casa é um lugar espiritual. É um lugar espiritual, tá? Por isso que Salmo 91 tem, né? Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, ou seja, o próprio Salmo 91 diz, né? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Ou seja, não chegará. Dá pra entender, né? Só pelo versículo. Mas, ou seja, o Salmo 91 cita, né? Tenda. Que naquela época, né? Na época, acho que de Moisés, né? Ninguém sabe o autor, né? Que escreveu Salmo 91, né? O povo diz que é Moisés, né? Por causa do Salmo 90, mas
Nessa época aí, a maioria dos povos, né, viviam em tendas, né? Então, podemos dizer que é uma casa, né? Tenda, né? Uma casa onde o povo vivia, né? E tenda, né? Traduzindo para os dias de hoje, é uma casa. Então seria sua casa. Então fala, praga nenhuma chegará à sua tenda. Ou seja, o próprio Salmo já cita, né? Que existem pragas que chegam à tenda, né? A tenda da pessoa. E a inveja, cara, ela consegue ser das piores pragas, cara. Porque a inveja lançada dentro de uma casa é horrível, cara. É horrível. Sei lá, acho que destrói tudo. É pior que macumba, cara. É pior que macumba, pior que magia, né? Ou seja, o que eu tô querendo dizer, né, com a inveja? Que a inveja, se uma pessoa vai, não só lançar dentro de uma casa, tá? Sei lá, uma pessoa do trabalho que inveja a vida de uma outra pessoa, isso também tem um poder horrível, tá? Um poder maligno horrível. Por exemplo, sei lá, eu já falei, né? Já falei, deixa. O que eu tô querendo falar com a inveja, né? Que a inveja, ela é praticada por onde? Pelo olhar, né? Pelo olho. Pelo olhar, principalmente pelo coração, né? Porque é pelo coração que... Tá aqui, ó. O versículo fala. A boca fala do que o coração está cheio, ou seja, a inveja ela é praticada pelo olhar e pelo coração, né? Principalmente pelo olhar, tá? Principalmente pelo olhar. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se um laço tão horrível, uma maldição tão horrível, que é a inveja, ela é praticada pelo olhar, imagina o que é que pode vir da boca. Imagina o que é que pode sair da palavra, entende? Imagina o que é que pode sair da boca de uma pessoa. Se só pelo olhar a vida de alguém pode ser destruída, imagina pela palavra, entendeu? Imagina pela palavra. Eu vou até citar a passagem de Provérbios. A, a, a vida e a morte estão no poder da língua. Quem utiliza, come do seu fruto. Ou seja, quem bem utiliza, come do seu fruto. Ou seja, a vida e a morte. O versículo é a vida e a morte, ou seja, outro fala coisas boas e tem vida, outro fala coisas ruins e tem morte. Morte. Podridão, né? Ossos, coisas ruins, entende? Então, a palavra, cara, tem um poder imenso, 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 imenso. Cara, o poder que tem uma palavra é... Eu acho que quem, quem tivesse esse conhecimento de que a palavra tem poder, jamais falaria qualquer coisa, cara, porque a palavra tem um poder imenso, imenso, imenso mesmo. E não é pouco não, tá? Tem poder mesmo, né? Até como diz o próprio versículo, né? De vida ou de morte. Então, a palavra tem um poder que você não tem noção, tá? Você não tem noção. E aqui Jesus fala, né? Que ou tu vai ser justo pelo que tu falou, ou tu vai ser condenado. Ou seja, aqui ó, porque por suas palavras você será declarado justo e por suas palavras será condenado. Então, pelo amor de Deus, tomem cuidado com as palavras, tá? Porque as palavras não têm poder, cara. Ela tem um poder realmente muito... Cara, a Bíblia ela fala, cara, a palavra de Deus fala, né? Que as palavras têm um poder imenso, sabe? Poder imenso. Então, as palavras têm poder, tá? Acho que essa... Eu não sei, acho que é um ditado isso, eu não sei. As palavras têm poder, né? E realmente tem, viu? Realmente tem. Vamos ler a anotação, né? Nossa, até esqueci a anotação. Vamos ler aqui uma anotaçãozinha que eu anotei sobre esses versículos. Nessa passagem, Jesus Cristo ensina que a verdadeira identidade... Ah, não, calma aí. Nessa passagem, Jesus Cristo ensina que a árvore é conhecida pelos seus frutos, mostrando, mostrando que a verdadeira identidade da pessoa é demonstrada pelas atitudes e palavras. Ela também confronta
ele também confronta os fariseus, chamando-os de raça de víboras. Na minha Bíblia tem raça de cobras venenosas, né? Mas é a mesma coisa, que muda a tradução. Chamando-os de raça de víboras, destacando a hipocrisia, aparência boa, aparência boa por fora, mas ruim por dentro. Mais ruim por dentro. Nem. Como é? Nem. O veneno. O veneno que eles apresentavam, aparência boa por fora, mas ruim por dentro. Por isso que até Jesus fala, né? Porque vocês são como sepulcros caiados, muito bonito por fora, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. É nos ais, né? Nos ais de vocês, escribas e fariseus. Vamos lá. Chamando-os de raça de víboras, destacando a hipocrisia, a aparência boa por fora, mas ruim por dentro. O veneno que eles apresentavam e a maldade escondida atrás de suas vestes religiosas. Jesus ensina que a boca fala do que o coração, tesouro. Jesus fala, né? A pessoa tira coisas boas do seu bom tesouro, ou seja, o tesouro nada mais que é o coração, tá? Se você for ver aqui, ó, o tesouro, né? Mateus capítulo 6, versículo 1, ele fala: aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro, ou seja, o coração ele é o tesouro, tá? O coração é o tesouro. Jesus ensina que a boca fala sobre atrás de suas vestes religiosas. Deu para entender, né? Deu para entender que eles escondiam a maldade, né? A hipocrisia atrás de vestes religiosas, né? Ou seja, só religiosidade, né? Só religiosidade. Jesus ensina que a boca fala do que o coração, o tesouro, está cheio. Se vocês querem conhecer mais o tesouro, né? Sobre o que está em Mateus capítulo 6, versículo 21, tá? Que Jesus fala que o coração é o tesouro. Jesus ensina que a boca fala do que o coração, o tesouro, está cheio, revelando que nossas palavras e ações mostram a nossa verdadeira identidade. Além disso, ele faz um alerta sério. A pessoa prestará conta a Deus por toda palavra que disser, seja boa ou má. Assim, aprendemos que devemos cuidar do nosso coração, pois dele vêm nossas palavras e atitudes. Devemos buscar um coração puro, transformado por Deus, para que nossas palavras sejam boas, verdadeiras e edificantes, pois bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esse Mateus capítulo 5, versículo 8, que é o bem-aventurados, né? As bem-aventuranças, né? Pois bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, o que eu quero trazer, né, com isso é que busquem um coração puro diante de Deus, né? Busquem um coração puro, né? Se você fala palavrão, fala palavras horríveis, tente parar, né? Tente buscar a Deus, peça a Deus, Senhor, purifica meu coração, Senhor, purifica minha boca, purifica minha língua, purifica minha mente, purifica meus olhos, me purifica, Deus, entende? Busca, né? Busca a ajuda do Senhor, né? Eu sei que parece difícil, né? Eu também já passei por isso, tá? Eu falava palavrões, tá? Eu falava palavrões. E hoje não falo nada. Eu não falo. E hoje, digamos que eu parei. Eu parei. Eu não falo nenhum. Nada. Mesmo quando eu, tipo, eu não tô em alerta, né? Tipo, eu não vou falar palavrão. Eu não falo, é natural. Eu não falo nem palavrão.
Graças e glórias a Deus, né? Graças e glórias a Deus. Ou seja, é possível, tá? É possível, né? Se você acha que é impossível, ah, meu Deus, mas é impossível, para de falar. Não, é possível, né? Porque aquilo que é impossível para os homens é totalmente possível para Deus, né? Ou tu acha que Deus não pode fazer um simples homem parar de falar palavrão? Então é totalmente possível, tá? O que eu quero trazer aqui é que se você, né? Principalmente com as palavras, né? Que é o tema do devocional. As palavras, né? Então tente buscar, né, um coração puro diante de Deus, um coração puro, né, purificado. Que em vez de falar palavras ruins, né, como palavrões, fala palavras de morte, né, como diz o provérbio. Diga palavras de vida, né? Palavras boas, palavras de vida, palavras mansas, palavras de amor, humildade, compaixão, entende? Então, é essa mensagem, né, que eu quero trazer, né? E peça ajuda a Deus, cara. É isso. Quem muda o homem é Deus, né? Não é o homem que muda por si, não. É Deus. Então, peça a Deus que purifique seu coração, peça a Deus que purifique sua boca, peça a Deus que purifique você, que você vai conseguir, tá? E lógico, né? Você pede a Deus e ele mostra, né? Senhor, a partir de agora eu quero parar de falar palavrão, eu quero ser uma pessoa pura diante de ti. Porque bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O próprio Jesus tá que fala isso. Então, busque, né? Busque a ajuda do Senhor, né? Que Ele te ajuda, tá? O Senhor tem maior prazer, né, de te ajudar, principalmente para você se limpar, né? Purificar o seu coração, entende? Então, essa mensagem, né, que eu quero trazer, que eu quero falar, que peça ajuda a Deus, né? Peça ajuda a Deus e busque um coração puro, né? Busque um coração puro. É isso, né? Até mais.